Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Roberto Fassi, sou professor de Geografia, né, Geografia Econômica, Geografia Política. Venho preparando aí os alunos há um tempo para a prova do que eu amo, né? É uma prova, a gente sabe, bastante difícil, bastante complexa. Tenho aí uns anos de experiência preparando os alunos. Venho agora, hoje, né, falar sobre a prova de 2025. Achei uma prova relativamente fácil, não estava uma prova muito complexa, não estava uma prova muito difícil, né, uma prova abrangente, veio falando de diversos assuntos, alguns assuntos, né, que são sempre recorrentes na prova, como os complexos regionais do Brasil. Nesse ano, a abordagem foi sobre a Amazônia, então caiu uma questão sobre a Amazônia há um tempo, né, que vem caindo aí sempre questões sobre os complexos regionais, algumas vezes sobre a Amazônia, sobre o Nordeste, sobre o Centro-Sul, né? Então são os complexos regionais de acordo com Pinter-Geiger. Então é um assunto bastante recorrente na prova. População, né, um assunto que há alguns anos não caía, então esse ano caíram duas questões de população: envelhecimento da população brasileira, distribuição de renda. Quer dizer, são assuntos bem específicos, né, dentro do assunto população. Caiu uma questão sobre o Brasil, todo ano também cai uma questão sobre a economia brasileira, industrialização brasileira. Esse ano, né, deram preferência aos anos 90, aos anos Collor. Tivemos nova ordem internacional, né, mundo multipolar, multipolaridade mundial, é um assunto também bastante recorrente na prova. Eu fico muito feliz, né, porque todas as questões da prova foram bastante discutidas nas minhas aulas, nos meus exercícios, né? Então existiram aí né, muitas aulas sobre os assuntos. Então as pessoas que foram meus alunos, eu acredito que não tiveram dificuldade em fazer a prova, porque realmente, né, tudo da prova nós discutimos durante as aulas, durante os exercícios, na revisão. Quer dizer, então eu fico muito feliz, né, por esse dever cumprido com relação aos meus alunos. Então, né, a gente vai ver aí, né, durante a resolução, né, o comentário sobre as questões que a gente teve, né, foi muito bem sucedido com relação a isso. Eu fico muito feliz com isso. Eu espero que os alunos tenham, né, acertado, tenham aproveitado as aulas e visto que a prova de geografia, pelo menos, não foi um bicho de sete cabeças e, né, eles ficaram bem à vontade para fazer a prova. Então, isso me deixa muito feliz mesmo pelo fato de saber, né, que eu fiz um bom trabalho, saber que os alunos não vão, com certeza não vão encontrar dificuldades em fazer as questões. Então, isso me deixa bastante tranquilizado. Tá? Então, vamos começar, né, vendo aí as questões da prova. Eu procurei, né, fazer um slide bastante, né, para a gente discutir bastante aí essas questões da prova. Então vamos lá, começando aí a apresentação dos slides para que a gente possa discutir melhor essas questões. Essa primeira questão é uma questão, né, de composição da população, envelhecimento populacional. É uma questão bastante importante, né, porque mostra, por exemplo, né, que a população brasileira está envelhecendo, que a gente está, né, a base da nossa pirâmide etária ela tem ficado mais estreita, então o meio da pirâmide tem ficado maior. Isso, né, mostra, por exemplo, um aumento da população economicamente ativa, mas né, por outro lado, a gente vê o que? A diminuição da taxa de natalidade, a diminuição da taxa de fecundidade e o consequente envelhecimento da população. Isso traz algumas consequências, né, bastante importantes no que diz respeito à economia brasileira, no que diz respeito, né, ao lado social, né, da questão, porque, né, gera impactos sobre o cotidiano
geram impactos sobre a sociedade brasileira. Então, vamos lá na questão. Segundo Ceni Moreira, quer dizer, então, outra coisa bastante importante, né, diz respeito aos autores. Mais uma vez, os autores mais utilizados, né, foram o Eustáquio de Sena, o José Carlos Moreira, com Geografia Geral do Brasil, e o Território e Sociedade, né, também do Eulinha Labelucci. Eu acho os dois, né, durante um tempo, né, esses autores têm sido bastante recorrentes na prova de vocês. Então, para mim, né, são os autores mais importantes. Eu acredito que tem uma tríade importante, né, que é o Geografia Geral do Brasil, do Eustáquio de Sena e José Carlos Moreira, o Território e Sociedade, do Elinha Labelucci, e o Fronteiras da Globalização. Para mim, esses são os três livros, né, que são abrangentes, dizem respeito a toda a matéria e são os livros mais utilizados. Aí, se a gente fizer um histórico da prova de vocês, são os livros mais utilizados. Tá? Então, mais uma vez, né, comprova aí as dicas, né, do professor Roberto né, de que esses são os livros mais importantes da bibliografia. Então, vamos lá. Segundo Ceni Moreira, o Brasil apresenta mudanças estruturais em sua composição demográfica devido ao envelhecimento populacional. Né? Nas aulas de população, eu deixei, né, bastante claro essa questão, né, que esse envelhecimento ele traz impactos na sociedade no que diz respeito a maiores gastos com a aposentadoria, né? A uma população envelhecendo, a gente significa dizer que, com o tempo, a população economicamente ativa ela vai diminuir, então é necessário, né, um certo rejuvenescimento da população, que não tem acontecido. Muito pelo contrário, o Brasil encontra-se naquele estágio 3 da transição demográfica, falei sempre isso nas minhas aulas, né? Isso significa o quê? Né, que a nossa população está crescendo menos, né, que a taxa de fecundidade das mulheres brasileiras tem diminuído, porém, não chegou ainda ao estágio, por exemplo, 4, que é o estágio dos países desenvolvidos, mas nós temos, sim, grandes problemas que dizem respeito ao envelhecimento da população, porque uma população mais idosa, mais gastos com saúde, mais gastos com aposentadoria, então tudo isso soma, né, no total aí do impacto para a sociedade brasileira. Então, vamos lá. Assinar a opção que apresenta um desses impactos, né? Os impactos na sociedade brasileira do envelhecimento da população. Melhoria da qualidade de vida da população devido ao pagamento de aposentadorias mais justas e de maiores investimentos em saúde por parte do governo. Quer dizer, então, maiores investimentos em saúde demandam o quê? Mais gastos do governo, né? E o pagamento de aposentadorias mais justas, a gente sabe, né, que o salário, a maior parte dos aposentados brasileiros recebe um salário mínimo, quer dizer, então, né, não significa uma melhoria de qualidade de vida da população. Tá? Então, essa aqui está errada. Maior desenvolvimento econômico favorecido pelo aumento progressivo da população economicamente ativa e da quantidade de dependentes. A gente sabe que esse aumento progressivo não, né? A população economicamente ativa, né, do Brasil tem aumentado, claro, porque, né, a quantidade de adultos tem aumentado, mas esse aumento progressivo não vai existir no futuro. A tendência é o quê? Quanto menos nascimento, né, quanto mais uma população mais envelhecida, mais idosa, menor vai ser a população economicamente ativa com o tempo. Então, quer dizer, não vai ter um aumento progressivo da não vai ter um aumento progressivo da população economicamente ativa, né? E está com a câmera ligada, Acho melhor desligar aí, senão vai dar interferência. Então, esse aumento progressivo da população economicamente ativa ele não vai existir, exatamente por isso, porque, né, um menor nascimento, uma menor taxa de fecundidade, isso acaba gerando, né, menos pessoas dentro da faixa economicamente ativa. Então, maior desenvolvimento econômico favorecido pelo aumento progressivo da população economicamente ativa está errado, né? Que vai ter, assim, com o tempo, essa população economicamente ativa ela vai diminuir.
Necessidade de mais investimentos em áreas essenciais, como educação, uma vez que as mudanças feitas pela reforma da Previdência já atendem às expectativas da sociedade, do governo, quanto ao pagamento de benefícios previdenciários. Não, né? As reformas da Previdência sempre, né, visam a maior precarização da população, quer dizer, né? Então, menos gastos com previdência, então cada vez salários de aposentadoria menores, a população tendo que trabalhar durante mais tempo, quer dizer, então isso não vai atender às expectativas da sociedade. E uma população mais envelhecida, a gente não vai ter grandes investimentos em educação, muito pelo contrário, né? Os investimentos vão ser mais em saúde do que propriamente em educação. Então essa também está errada, a alternativa C. Mais atenção na área da saúde, sim, saúde é importantíssimo, né? Uma população mais velha, uma população mais idosa requer maiores gastos com saúde, pois com o crescimento da população idosa, os atuais investimentos no sistema de saúde não são suficientes, porque, em geral, os idosos requerem mais cuidados médicos, tanto na medicina preventiva como na medicina como, né, na medicina curativa. Então, a resposta é a alternativa D. Eu achei uma questão simples, uma questão que associa aí envelhecimento com gastos de saúde. Envelhecimento, né, com mais cuidados médicos por parte da população. Então, foi uma questão bem simples, né? A ECO, por exemplo, a alteração da pirâmide etária do Brasil, colocando assim no grupo de países desenvolvidos, né? Não, a gente ainda está naquele estágio 3 da transição demográfica e os países desenvolvidos estão no estágio 4 da teoria de transição demográfica. Com isso, o país tende, para as próximas décadas, ter uma composição demográfica estável com impactos controlados no campo socioeconômico. Não, né? Esses impactos no campo socioeconômico, serão negativos, porque vão ter mais gastos com aposentadoria, mais gastos com saúde. Tá? Então, a 16ª questão, alternativa delta é a resposta. A respeito da Antártica, né, essa questão também muito simples, né, algumas pessoas estavam achando que poderia não cair uma questão de Antártica, já que caiu ano passado, mas, né, eles mantiveram, por exemplo, o ProAntar, né, na bibliografia, então era provável aí que teríamos mais uma questão de Antártica, e essa questão desse ano ela foi muito mais simples do que ano passado, inclusive, né, uma das nossas últimas aulas do curso foi sobre o continente antártico, as regiões polares. Eu enfatizei exatamente essa questão do Tratado da Antártica, do protocolo ao Tratado da Antártica, do sistema do Tratado da Antártica, da questão, né, do Programa Antártico Brasileiro, quer dizer, então essa foi uma questão bem simples, né, para a gente resolver. Então, a respeito da Antártica, assinale a opção que apresenta o documento de direito que regula a atuação dos países e indivíduos na região antártica, cujo um de seus principais dispositivos é proibir a realização de explosões nucleares e o depósito de resíduos radioativos, entre outros. Né? Então, isso aqui está bem claro, por exemplo, ó, num dos meus slides, aí, o slide da última aula, eu mostrei exatamente isso. Quais eram os principais dispositivos do Tratado da Antártica? É exatamente esse. Ó. Proibida a militarização, assim como a realização de explosões nucleares e o depósito de resíduos radioativos. Quer dizer, então, esse está aí, né, entre os principais dispositivos do Tratado da Antártica. Então, né, ficou simples a resolução, que seria a alternativa alfa, né? Então é uma questão que está dentro do Tratado da Antártica. O Tratado de Montreal não trata sobre isso, né? Trata sobre outras questões, né, sobre a camada de ozônio. Tratado Internacional de Energia Nuclear não diz respeito somente à Antártica. Política Nacional de Assuntos da Antártica não entra nesse aspecto, e as áreas antárticas especialmente protegidas também não entram nesse aspecto. Então, foi uma questão bem simples aí sobre, né, o Tratado da Antártica, que um dos dispositivos é exatamente esse, eu apresentei isso, né, nos slides aí.
numa das últimas aulas que a gente teve, eu falei exatamente sobre isso, né? Quer dizer, estava presente lá, então eu acredito que, né, os meus alunos e todos os alunos que se atentaram à questão do Tratado da Antártica tiveram, né, não tiveram dificuldades em resolver essa questão aí sobre o Tratado da Antártica. A 18ª foi uma questão também sobre, né, o mundo globalizado, principalmente a questão aí da economia brasileira a partir dos anos 90. A gente sabe que a partir dos anos 90 nós tivemos a abertura da economia brasileira, o Brasil que mantinha uma economia fechada, né? Aí com o nosso crescimento, a nossa industrialização se baseou na substituição de importação. Essa substituição de importação ela chega ao fim na década de 80, naquela chamada década perdida, né, que o Brasil teve alto alta inflação, alto endividamento público, né, baixo crescimento econômico, uma economia completamente estagnada, então levando aí os governos a tentarem alternativas, primeiro, para acabar com a inflação, né, e foi o caso do governo Sarney, que entrou nos anos 80, mas não foi bem sucedido, né, então Sarney ensaia aí um princípio de privatização no final do governo dele, mas a gente sabe que a abertura econômica da economia foi no governo Collor, né? E um dos aspectos dessa abertura econômica foi o quê? Facilitar, por exemplo, a abertura do mercado para importação de máquinas e equipamentos, para importação de, de produtos, né, que vinham, que eram difíceis de entrar no Brasil, porque a gente tinha uma política protecionista muito alta, então foi, né, a abertura econômica ela facilitou a entrada de bens de consumo e bens de capital. Né, bem de consumo levou à concorrência de algumas empresas brasileiras que não aguentaram, por exemplo, a concorrência com produtos que entraram no mercado mais barato devido ao fim das tarifas protecionistas, e a importação de bens de capital acabou o quê? Modernizando as empresas, acabou levando à modernização do nosso parque industrial e numa automatização das empresas e, consequentemente, nós tivemos o quê? O desemprego estrutural. Tá, eu mostrei exatamente isso nessa questão aí, um dos meus slides sobre o governo Collor, mostra as consequências, né, da abertura economia, quer dizer, da abertura econômica do Brasil nos anos 90, que teve grande aí influência no processo de industrialização, exatamente isso, ó, compra no exterior de máquinas e equipamentos de última geração, possibilitou modernizar o parque industrial, acarretando o quê? O desemprego estrutural. Tá? E a concorrência com produtos importados levou também o quê? A falência de muitas indústrias nacionais. Quer dizer, então, essas foram as características, as consequências econômicas, né, da abertura da economia brasileira, né, neoliberalismo, governo Collor, neoliberalismo, né, trouxe aí, né, as recomendações do consenso de Washington para o Brasil, para a economia brasileira, porém, essa modernização do parque industrial foi importante, nossos produtos, claro, ficaram mais competitivos, mas, por outro lado, nós tivemos o desemprego estrutural, quando eu mostrei aí, né, nos slides sobre o governo Collor. Tá, então, vamos para a questão aí. A inserção do Brasil no mundo globalizado, a partir da década de 90, teve diversos impactos nos campos social e econômico. Sobre os efeitos da abertura econômica do Brasil, assinale a alternativa correta. Então, para a gente assinalar, a alternativa correta. O processo de abertura da economia brasileira foi lento e planejado, de forma que permitiu que as empresas nacionais se adaptassem à nova realidade de mercado. E não exatamente isso, né? Que essa abertura econômica levou o quê? A falência de muitas empresas nacionais, como eu mostrei aí na aula sobre a economia brasileira. Tal ação possibilitou as empresas brasileiras a competirem com os produtos importados. Não, a competição foi bastante injusta da economia brasileira com os produtos importados. É só a gente lembrar aí, nos anos 90, as lojas de 1,99, os importados chineses inundaram o Brasil. A gente vai ver o quão maléfico, né, para alguns setores da indústria brasileira foi a concorrência. A gente pode pensar, por exemplo, na indústria de brinquedos, na indústria de tecidos, na indústria de calçados. Então, a concorrência chinesa foi bastante
prejudicial para a economia brasileira. No início da década de 90, com as medidas protecionistas promovidas pelo governo Fernando Collor de Mello, os produtos importados passaram a ingressar de forma reduzida, muito pelo contrário, né? Eles aumentou muito a presença dos produtos importados, né, dentro da economia brasileira, dentro do mercado brasileiro. A oferta de produtos brasileiros cresceu, não, a oferta de produtos importados cresceu. Então, essa também está errada. As multinacionais investiram maciçamente na qualificação de mão de obra e isso, em geral, aumentou significativamente os postos de trabalho. Não, né? A modernização das empresas levou à automação das empresas, isso acabou gerando o quê? O que a gente chama de desemprego estrutural. Sobretudo aqueles ocupados pelas pessoas sem qualificação, não, né? As pessoas sem qualificação, elas, né, tiveram um percentual de desemprego maior do que a mão de obra qualificada. Então, essa também está, né, exatamente errada. E outra questão também, para, né, corroborar com esse erro da alternativa Charlie, é isso impediu a terceirização de atividades. A gente sabe, por exemplo, né, essa abertura econômica foi, né, quando a economia, o neoliberalismo ingressou na economia brasileira. Então, a gente sabe que o neoliberalismo está muito relacionado a quê? A precarização do emprego, do trabalho, né, a terceirização das atividades. Então, muito pelo em vez de impedir a terceirização, isso aumentou a terceirização com essa abertura econômica, com a introdução, né, de políticas neoliberais no Brasil. Então, essa está errada. Ao abrir a economia, o governo, ao mesmo tempo, passou a estimular os investimentos externos no Brasil, mediante incentivos fiscais, e obter recursos para empresas estatais. Não, né? O governo Collor, outra característica do governo Collor foi o quê? A privatização de empresas, né? O Brasil abriu, né, o monopólio, acabou com o monopólio de algumas empresas estatais, principalmente no setor de telecomunicações, no setor de energia. Então, isso quer dizer, né, isso diminuiu a participação do Estado brasileiro nessas atividades. Então, né, a característica da abertura da economia não era obter recurso para as empresas estatais, muito pelo contrário, né? Uma das consequências dessa abertura econômica foi o quê? A privatização de muitas empresas estatais. Então, essa também está completamente errado. Então, a resposta, né, só seria aí a alternativa eco. A abertura do mercado brasileiro aos bens de consumo e de capital exerceu grande influência no processo de industrialização do Brasil. A compra no exterior de máquinas e equipamentos industriais de última geração possibilitou modernizar o parque industrial brasileiro e aumentar a produtividade, mas, por outro lado, acarretou desemprego estrutural. Foi exatamente isso que eu mostrei aí no slide da minha aula, né, com essa questão do desemprego estrutural associado à abertura econômica do governo Collor de Mello. Então, portanto, a alternativa correta, a alternativa eco da 18. 19, né? Outra questão aí, né? Com relação à nova ordem mundial, a ordem multipolar, também, né? Dei bastante ênfase a isso nas minhas aulas sobre nova ordem mundial, que a gente teve o quê, né? Questão a partir, né, do final da Guerra Fria, a partir de 1991, o que a gente teve? A gente teve uma ordem multipolar, né? Outros países entraram no lado econômico, né? Então a gente teve aí alguns países da União Europeia, os países emergentes, né, muito a partir aí de final dos anos 90, o fortalecimento da China, os países emergentes, os BRICS, né? Então, aqui não é BRICS, é BRICS. Né? Então, tudo isso, as maiores economias do G20 financeiro, que entra também a União Europeia, quer dizer, então, a partir dos anos 90, a gente deixa de ser uma ordem bipolar para ser uma ordem multipolar. Então, é isso que o enunciado está dizendo. De acordo com Ceni Moreira, mais uma vez, o destaque de Ceni José Carlos Moreira,
A atual ordem internacional é multipolar. Então, quando a gente fala em multipolaridade, a gente está falando de quê? Da ordem econômica. Assim, assinar a opção que apresenta os acontecimentos que caracterizam corretamente essa nova ordem. Tá? Então, está aqui no Eustáquio de Sene, né, a ordem multipolar significa o quê? Um relativo enfraquecimento da economia dos Estados Unidos, principalmente a partir dos anos 2000 e 2008, né, a crise de 2007, 2008, 2009, leva o quê? Né, a um enfraquecimento da economia dos Estados Unidos e, né, ao surgimento de novos atores econômicos. Tá? Então, quando a gente está pensando nessa ordem multipolar, é a ordem econômica, porque outra questão bastante debatida pelo Eustáquio de Sena e pelo José Carlos Moreira é que no campo militar, né, nos anos dos anos 90 aos anos 2000, início dos anos 2000, a gente ainda tem o quê? Uma unipolaridade dos Estados Unidos. Tá? Agora, essa unipolaridade, ela diz respeito ao campo bélico-militar. Ao campo multipolar, ao campo econômico, nós temos uma ordem multipolar. Então, é bem bom, né, diferenciar esse aspecto econômico do aspecto militar. Tá? Então, como aqui a questão está pedindo a multipolaridade do mundo, né, pós atual ordem, né, internacional é uma ordem multipolar, então a gente quer ver o quê? A questão econômica, né, do lado econômico. O lado multipolar, o lado bélico-militar, ainda é um lado unipolar. Tá? Então vamos analisar aí as alternativas. A consolidação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, né? A CECA foi criada nos anos 50, então não tem nada a ver com a atual ordem internacional. Como bloco regional chamado União Europeia, outro erro, né? A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço deu origem à Comunidade Econômica Europeia, né? Que tinha aí Alemanha Ocidental, Itália, França, né, formando aí, depois juntou-se os países do Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, e deu origem à Comunidade Econômica Europeia. Mas isso foi nos anos 50. Né? A Comunidade Econômica Europeia se formou em 1957. Então, não é essa ordem atual ordem. Né? Então, essa alfa está errada. O fim da Guerra Fria, a reunificação da Alemanha e a ascensão do Japão como potência econômica. Então, a nova ordem internacional, se parasse aqui, ela estaria corretíssima. Mas qual é a questão que eu sempre enfatizei nas aulas? Né? O Japão é uma potência econômica, uma potência industrial, mas não é uma potência militar a partir de 90. O Japão, né, os anos 90, marcaram também o enfraquecimento da economia japonesa. O Japão deixou de crescer como a União Europeia, né, como a China, como os tigres asiáticos. A economia japonesa, mesmo na Ásia, ela cresceu menos do que outras economias. Então, quer dizer, os anos 90 não marcam aí esse grande crescimento econômico e industrial do Japão. Porém, o Japão continua sendo uma das maiores potências econômicas. Foi ultrapassado pela China, depois foi ultrapassado pela Alemanha, e hoje é a quarta maior economia do mundo. Porém, né, o Japão, desde o final da Segunda Guerra Mundial, que, né, com o processo de desmilitarização do Japão, o Japão não é uma potência militar. Então, isso, né, deixei claro aí nas aulas, sempre enfatizando, né, o Japão, no início da industrialização no século XIX, o Japão se tornou uma potência militar. Mas após, né, no milagre econômico nos anos 90, não. Né? A militarização do Japão, agora que o governo japonês está investindo um pouco mais no setor militar, por causa da China, né? O crescimento econômico militar da China tem feito com que o Japão invista mais no setor militar. Porém, ele não é uma potência econômica e militar desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, essa está errada. A doutrina Bush, após os ataques de 11 de setembro de 2001, seguida pela invasão do Afeganistão e 2 anos depois ao Iraque. Esta última sem aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Aqui,
né, mostra que o lado bélico dos Estados Unidos, que ainda tem uma unipolaridade, de acordo com o Eustáquio de Sena. Tá? Porém, campo econômico é um campo multipolar. Agora, aqui a gente está falando de quê? Do campo bélico, na qual os Estados Unidos ainda são, né, essa força unipolar. Tá? Então, essa também está errada. A Pax Americana, respaldada pela Lei Patrícia, a reativação da Quarta Frota Naval no Atlântico Sul após 2001 e a participação da Inglaterra na invasão do Iraque. Aqui a gente está falando também da parte bélica, né? Na verdade, essa ordem internacional é multipolar exatamente por quê? Pelo enfraquecimento dos Estados Unidos, a crise de 2007 2008, o fortalecimento econômico da China, a emergência dos BRICS e do G20 financeiro, de acordo com Eustáquio de Sena. É exatamente isso que Eustáquio de Sena mostra. O enfraquecimento da economia, né? Aqui, ó, enfraquecimento da economia do país, né? A crise mundial em 2008 levou ao enfraquecimento da economia dos Estados Unidos. Consequentemente, né, na mesma página, a gente mostra o quê? Um mundo multipolar. Por que essa multipolaridade? Exatamente, né? Os países do BRICS, a China, né, são os que têm maior potencial para ocupar um grande crescimento econômico. Quer dizer, então, né, os BRICS, a China, a União Europeia, quer dizer, o G20, tem aí, né, favorecido a formação desse mundo multipolar. Tá? Por isso que a alternativa, então, né, é a alternativa eco, a resposta correta dessa questão. Então, questão 19, alternativa eco. 20, né, uma questão de urbanização também, bastante clara, essa questão aí de urbanização, falamos bastante disso na aula, né? A diferença entre a urbanização dos países em desenvolvimento e dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos tiveram uma, né, uma urbanização mais lenta, porque ela vem ocorrendo desde a primeira Revolução Industrial, enquanto nos países em desenvolvimento, essa urbanização ela foi mais acelerada, né, e ela criou também consequências, né, esse crescimento desordenado, esse crescimento rápido, levou uma população a uma urbanização desordenada, em que os países não estavam, as cidades não estavam preparadas para receber essa população que estava migrando aí da zona rural para a zona urbana. Então, a industrialização, a Revolução Verde foram consequências que levaram a essa aceleração, a essa urbanização acelerada dos países em desenvolvimento. Tá? Então, foi uma questão que a gente debateu bastante também aí durante as aulas de urbanização, de migração, né, de industrialização, associada sempre a essa questão da industrialização, urbanização. Então, tanto as cidades de países desenvolvidos como as de países não desenvolvidos apresentam problemas causados pelo crescimento acelerado da população urbana. Assim, assinale a opção incorreta. Então, né, a banca quer a opção incorreta. Nos últimos anos, as cidades dos países desenvolvidos têm conhecido uma escala do crescimento da pobreza, com presença de moradores em situação de rua e trabalhadores informais. Sim, até nos países desenvolvidos, nós temos tido, sim, problemas com relação a esse crescimento da pobreza, esse aumento da pobreza. A crise de 2008, né, fez, por exemplo, a pobreza aumentar nos Estados Unidos, em algumas regiões da União Europeia. Então, mesmo nos países desenvolvidos, né, existem esses problemas aí, principalmente o crescimento da pobreza, né, nos últimos tempos. Então, essa está correta. Nos países em desenvolvimento, as cidades crescem sem que haja rigor no controle e na infraestrutura. É o que a gente chama de crescimento desordenado, permitindo o surgimento de loteamentos clandestinos, sim, né, chamadas submoradias, as construções em área de risco, né, que mostrei bastante aí, muitos deles em áreas consideradas de risco, né, essas submoradias, esses empreendimentos aí, essas construções em áreas de risco, bastante presentes também
nas aulas, quando eu mostrei exatamente isso, as consequências dessa urbanização desordenada. Então, essa também está certa. A gama de possibilidades oferecida pela metrópole, sobretudo no mundo em desenvolvimento, é estendida a todos os seus habitantes, o que possibilita o acesso aos serviços essenciais e às oportunidades de emprego de forma ampla. É o que eu falei, né, nas aulas, isso sempre foi bastante debatido, que no mundo em desenvolvimento a gente tinha o quê? Eram espaços de segregação. Essa urbanização acelerada fez cada vez mais o espaço urbano ser um espaço segregado, em que, né, as possibilidades, não, né, nem todos têm acesso a essas possibilidades oferecidas pela metrópole. Muitas vezes, quando essa população que migra da zona rural, da zona urbana, ou de uma zona mais empobrecida para a zona urbana, muitas vezes é uma população sem muita qualificação, então, muitas vezes não tem empregos adequados, elas chegam nos grandes centros urbanos, os preços de aluguéis são caros, os preços dos terrenos são caros, então elas não têm como morar nas melhores áreas, então elas vão cada vez mais ocupando, né, espaços em submoradias, em áreas de risco, então cada vez mais indo para as periferias. Isso mostra o quê? Que as oportunidades aos serviços e ao emprego não se dá de forma ampla, muito pelo contrário, né? Exacerba ainda mais as desigualdades sociais. Por isso que essa está completamente errada, portanto, essa é a resposta correta, a alternativa Charlie. A maioria dos países desenvolvidos e alguns emergentes apresentam altas taxas de urbanização. Sim, né? Então isso é Brasil, por exemplo, né? A gente tem aí altas taxas de urbanização desde os anos 70. O Brasil é um país urbano, a China é um país urbano desde, né, 2012. Uma grande exceção dos países em desenvolvimento é a Índia, né, que ainda mantém uma população rural, a maior parte da população morando no campo. Mas, na maioria dos países desenvolvidos, em alguns países emergentes, nós temos aí altas taxas de urbanização. Isso ocorre porque o fenômeno industrial, sobretudo no início, não se desvincula do urbano. Foi o que eu falei no início da questão. A gente tem sempre essa relação urbanização, industrialização. Tá? Então, ela está muito correta. O aumento da urbanização em nível mundial, mas em maior ritmo nos países em desenvolvimento, impõe a essas cidades desafios para o modelo de desenvolvimento sustentável. Sim, são grandes desafios, né, que as cidades apresentam, é proporcionar cada vez mais um desenvolvimento sustentável. Então, essa está correta também. Então, a resposta errada seria a alternativa Charlie. Sobre a distribuição de renda no Brasil, assinale a opção correta. Outra questão também, né, que eu debati bastante na aula de população, inclusive, né, tem aí, né, um slide que eu mostro exatamente essa questão. Vamos analisar uma por uma, depois a gente vai para o slide. No período, então, é para assinalar a opção correta, uma questão direta, né, bastante direta, sobre distribuição de renda no Brasil. Essa foi até uma característica dessa prova. As questões elas estavam bastante diretas, sem grandes textos, né, indo diretamente ao ponto, bastante, né, você lê, você já sabe do que se trata, então você já vai direto ao ponto. Então, vamos lá. Com relação à distribuição de renda no Brasil, no período de Covid-19, 2020 e 2022, houve aumento da distribuição de renda no Brasil? Não. Né? Por que não? A gente sabe que grande parte da economia brasileira, né, grande parte, um grande contingente populacional do Brasil trabalha no setor informal. Né? Qual é a característica do setor informal? Você não tem legislação trabalhista, o trabalho é precarizado, né? Você não tem direitos trabalhistas. Então, numa situação dessa, né, quem trabalha no mercado informal, quem não, né, não vende, quem não mantém um negócio, não ganha dinheiro,
porque você não é assistido pelo governo, você não tem um salário, né, fixo, você não tem um acompanhamento trabalhista, você não tem direitos trabalhistas. Então, isso acaba o quê? Gerando, né, uma concentração de renda maior, porque a população que tem direito, que tem salário, ela acaba, né, sendo assistida nesses momentos. Agora, no período de Covid, né, a população em casa. Então, quem trabalha no mercado informal não tem como vender, não tem como produzir, porque as pessoas ficaram trancadas em casa. Então, isso acabou o quê? Gerando, né, uma concentração de renda maior. Então, é exatamente o contrário. Não houve aumento da distribuição de renda dos mais pobres. Por quê? Não houve aumento do emprego formal, muito pelo contrário, né? Grande parte da população brasileira, um grande contingente da população brasileira, né, vive no mercado informal. Tá? Então, essa está bastante errada. A elevada carga tributária é refletida na renda nacional. Sim, o Brasil é um dos países com a mais elevada carga tributária, né? A riqueza produzida e distribuída entre os diversos grupos sociais no Brasil possibilita uma distribuição de renda de forma justa e igualitária. Muito pelo contrário, né? A nossa distribuição de renda é muito desigual. Por quê? A carga tributária é muito grande no Brasil. Né? E é exatamente isso que eu mostro nesse slide aqui, ó. Né? Quando a gente estudou, quando, né, nas minhas aulas eu falei sobre a distribuição de renda no Brasil, por que que o Brasil apresenta uma estrutura, uma distribuição de renda bastante desigual? Os salários são mais baixos, né? Dificuldade de acesso à propriedade regular, tanto no meio rural como no meio urbano, né? A terra é muito concentrada, a propriedade urbana é muito concentrada, então poucos têm acesso, né? O sistema tributário, ó, os impostos pesam mais para os mais pobres, né? Então a gente tem o quê? O sistema tributário do Brasil. A gente tem os impostos diretos, os impostos indiretos. Né? Imposto direto é imposto de renda. Né? Imposto de renda, quem ganha mais paga mais. Agora, os impostos indiretos, não. A parcela da população paga igual. Por exemplo, imposto de circulação de serviços, imposto de produtos industrializados, ICMS, toda a população paga igual. Então, quer dizer, os impostos indiretos fazem com que haja o quê? Uma concentração de renda ainda maior na população. Tá? Então, a distribuição de renda ela é afetada por esse sistema tributário brasileiro, que é totalmente o quê? Injusto, porque a carga tributária no Brasil ela é muito elevada. Né? A alta carga tributária é refletida na renda nacional. A riqueza produzida e distribuída entre os diversos grupos sociais possibilita uma distribuição de renda justa e igualitária. Não, né? É muito injusta. Então, é muito injusta. Então, essa também está errada. No Brasil, os impostos diretos ou diretos cobrados são maiores para os consumidores das classes mais ricas da sociedade, devido ao maior poder aquisitivo, que representa uma política de justiça social. Não. A carga tributária é muito elevada e ela é bem injusta, porque os impostos indiretos, né, atingem de forma igualitária todos os setores da população. Quando a gente tem, por exemplo, o imposto sobre produto industrializado, né? Esse imposto ele vai ser o mesmo para todos os setores da sociedade. Então, os impostos indiretos, eles, né, eles são cobrados de maneira igual para todos os setores da sociedade. Então, essa Charlie também está errada. E os impostos cobrados sobre a produção e a comercialização, quer dizer, né? Aqui a banca deu uma pegadinha, né? Não foi uma pegadinha, foi uma. A gente tinha que saber, por exemplo, o significado de imposto direto e de imposto indireto. Então a gente sabe que os impostos cobrados sobre a produção e a comercialização são os impostos indiretos.
né? E quem são os impostos indiretos? IPI, ISS, Imposto sobre Serviço, Imposto de Produtos Industrializados, ICMS, né? Então, tudo isso são os impostos indiretos. Então, os impostos cobrados sobre a produção e a comercialização de mercadorias são excessivos, tanto em valores quanto em número de tributos. Isso obriga todos os consumidores a pagarem tributos de forma equitativa, independentemente de sua classe social. Essa questão muitos alunos se enganaram. Alguns alunos vieram falar comigo porque não prestaram atenção nessa questão, por exemplo, né? Os impostos indiretos, eles incidem de forma equitativa em toda a população. Tá? Não são, por exemplo, os impostos diretos, que é um imposto de renda. O imposto de renda não, paga mais imposto de renda quem ganha mais. Mas os impostos indiretos, aqueles que incidem, né, são cobrados sobre a produção e a comercialização, eles incidem de forma equitativa sobre a população. Tá? Então, essa é a questão correta. No campo das ideias neoliberais, cabe ao Estado prover a distribuição de renda aos menos assistidos por meio de benefícios e programas sociais, como também o acesso à saúde e à educação. Qual é a característica do Estado, né, do programa neoliberal? Uma característica do neoliberalismo é o quê? O Estado, né, não dar esse bem-estar social. Quer dizer, então é uma diminuição, né, do Estado do bem-estar social. No neoliberalismo, há o quê? Uma diminuição desse estado do bem-estar social. Né? O Estado, então, ele atua menos nos benefícios e nos programas sociais, né? E também no acesso à saúde e à educação. Então, quanto menor, então, né, uma característica do Estado neoliberal é privatizar muitos setores de educação e saúde, né, gerar menos benefícios, menos programas sociais. Essa é uma característica, né, do neoliberalismo. Então, quer dizer, essa época está completamente errada, porque ela mostra um Estado, né, interferindo mais na questão social, um Estado interferindo mais, né, na distribuição de renda. Não, né, o Estado atua menos nesses aspectos no governo neoliberal. Então, a alternativa eco é a alternativa errada, então o gabarito corretamente mostra a alternativa delta. Então, aqui, né, mostrando aí a questão dos impostos. E 22ª questão, uma questão sobre a Amazônia, né, complexo regional da Amazônia. Então, a banca gosta muito desse item e dessa questão do complexo regional da Amazônia. Então, o Complexo Regional da Amazônia compreende uma área extensa e é foco de interesses nacionais e internacionais. Sim, né, a Amazônia começa a chamar a atenção, né, essa questão da povoamento, a Amazônia como uma questão de fronteira, ela tem início quando? Nos governos militares. Tá? Então, mostro também isso, né, uma das nossas últimas aulas, né, as pessoas que foram os meus alunos, a gente viu os complexos regionais. Então, na questão da Amazônia, eu mostro direitinho essa questão aí. O governo militar, né, vendo a Amazônia como uma região de fronteira, como uma região, né, que precisa ser defendida, ela tem que ser o quê? Ocupada. Então, quer dizer, cria uma série de motivações econômicas, né? Por exemplo, agropecuária, a mineração, construção de estradas, a Zona Franca de Manaus, são vários aspectos aí que o Estado brasileiro precisa, né, teve que mostrar para, né, trazer a Amazônia, integrar a Amazônia ao restante do território brasileiro. Então, a Amazônia como uma questão de defesa. Então, para defender melhor, tem que o quê? Ocupar melhor a região amazônica. Tá? Então, vamos analisar aí as opções, né, para a gente ver quais são verdadeiras e quais são falsas. As ações de ocupação da Amazônia durante o governo militar, além de motivações econômicas, visavam também a proteção do território. Né? Então,
além da questão econômica, tinha também a parte da defesa do território. Para tanto, incentivou-se a migração de pessoas de diferentes partes do país para a região. Então, certíssimo, a construção de estradas levou bastante migrantes, né, para a região amazônica. Então, ocupou-se a Amazônica, mas, né, um aspecto negativo foi o quê? Né? A questão aí né, do desmatamento, das atividades ilegais, né, da existência de grileiros, tudo isso, né, foi, né, consequência dessa ocupação da região amazônica. Então, os projetos para a região contemplavam, sobretudo, a ampliação das vias de circulação, sim, com base na construção de ferrovias, não, com base na construção de rodovias, né? Então, a gente tem aí a Transamazônica, Belém-Brasília, né? Cuiabá-Porto Velho, Brasília-Acre, são, né, estradas, né, que levaram aí uma ocupação maior da região. A retirada de recursos naturais, a questão do extrativismo foi bastante importante também, né, guaraná, açaí, principalmente borracha. Não, borracha, né, o grande ciclo da borracha na região amazônica, o grande ciclo da borracha na região da Amazônia foi no início do século XX. Porém, logo, né, em seguida, um período muito curto, né, o extrativismo da borracha entrou em decadência, concorrência aí com a Malásia e depois com a borracha sintética, levou aí, né, a diminuição do extrativismo da borracha. Então, não foi principalmente pela borracha. Nós tivemos extrativismo açaí, né, madeiras, algumas legais, outras ilegais, né, o guaraná. Então, não necessariamente, muito pelo contrário, a borracha. E o desenvolvimento da atividade industrial está correto, né? Mas ferrovias e borracha faz com que essa alternativa esteja errada. A, a Amazônia é foco de discussões nas reuniões e nas conferências governamentais em nível global, na comunidade internacional e nos debates sobre a expansão das culturas agrícolas. Sim, como, né, sempre na questão da preservação, né, do desmatamento, quanto às atividades agrícolas, elas acabam desmatando muito, né? Então, isso tem sido debate nessas conferências, não é à toa que a COP, né, de novembro vai ser, né, em Belém para discutir exatamente essa questão aí, né, desse desmatamento que vem aí a intensificar cada vez mais a questão do aquecimento global. Então, a 3 está corretíssima. As discussões e ações relativas à região são amplamente preservacionistas, muito pelo contrário, né? O desmatamento está aumentando na região, a parte sul, né, da Amazônia, no Acre ali, no Acre, no Pará, parte sul-leste, aquele círculo do fogo, né, a mata sendo derrubada, sendo colocado fogo na mata para abrir fronteiras para a agricultura e para a pecuária. Então, não tem nada de preservacionista. Respeitando os interesses e o modo de vida das populações tradicionais da Amazônica. Não, né, a existência de grileiros, a mineração, o contrabando de madeira prejudicado bastante os povos da floresta e as populações tradicionais da Amazônia. Então, essa está errada. A construção e a recuperação de rodovias que cortam a região amazônica são cercadas de polêmicas entre diferentes setores da sociedade. Apesar de facilitar a circulação de mercadorias e pessoas, as rodovias são um dos grandes vetores do desmatamento. Sim, né? As rodovias são um dos principais motivos para o desmatamento da Amazônia. Então, essa está certa. Então, nós temos aí 1, 3 e 5 corretas, 1, 3 e 5 corretas, alternativa alfa. A 23ª foi um copia e cola do território e sociedade, né? A banca mudou uma ou outra palavra, mas tirou toda essa questão aí, né, do território e sociedade, do Elinha, Alab Lute e do Branco.
É uma questão de transporte, mas envolve também logística, envolve também a questão do escoamento da produção brasileira, então, né, economia brasileira, a questão, né, o Brasil e o entorno estratégico, quer dizer, a importância da integração latino-americana, né, a construção de rodovias para integrar mais o continente, para aumentar a relação do Brasil com seu entorno estratégico, que é um assunto também da bibliografia. Alguns alunos vieram me procurar com relação ao transporte, né, porque o transporte não faz parte mais, né, foi retirado o transporte do Brasil da bibliografia, né, com relação ao ano passado, mas essa questão não envolve somente transporte, envolve toda uma questão aí logística, né, e da relação da integração da América Latina e o entorno estratégico do Brasil, mas foi toda ela tirada, né, do território e sociedade. Foi um copia e cola em que, né, a banca mudou uma ou outra questão. Então vamos lá, né? Uma questão de verdadeiro ou falso, claro, toda prova, né, tem aquela questãozinha de verdadeiro ou falso. Por isso que eu insisto bastante nessas questões com os alunos, né? Questão de verdadeiro ou falso. Toda lista de exercício minha tem que ter uma questãozinha aí de verdadeiro ou falso. Então vamos lá. A logística de transporte dos corredores de exportação está orientada principalmente para os portos das regiões Sudeste e Nordeste. Sudeste e Nordeste. O que o Elia Labilut diz com relação a isso? Né? A logística de transportes, né? Então, aqui está aqui, no sistema de transporte no Brasil, a logística de transporte dos corredores de exportação está orientada principalmente para as regiões Sul e Sudeste. Então, as regiões Sul e Sudeste, né, e não as regiões Sudeste e Nordeste. Então, aqui a gente substitui o Nordeste pelo Sul. E ainda pouco articulada a outras áreas de importância econômica mais recentes e afastadas do Atlântico, como aquelas situadas na região Norte-Sul, né? A região Sul não está afastada do Atlântico. Qual é a outra região que assumiu uma importância econômica mais recente? Qual é a região das fronteiras agrícolas? É a região Centro-Oeste. Né? Então, essa é falsa. Os alunos tiveram um pouco de dificuldade, né, nessa questão, porque não prestaram essa atenção, né, que está falando exatamente do quê? Né? Área de importância econômica mais recente e afastada do Atlântico. Só pode ser o quê? As regiões norte e centro-oeste. Então, essa aqui sendo falsa, ó, eu já mato. Três questões, três alternativas. Ou só pode ser a Bravo, ou só pode ser a Delta. Né? O Brasil construiu, junto ao Peru, a Estrada do Pacífico, também conhecida como Rodovia Interoceânica, um eixo viário que se estende do estado de Rondônia, passando pelo Acre e indo até o litoral do Peru. É exatamente isso que diz aqui. Né, com o objetivo de ampliar a capacidade de escoamento da produção agrícola e de outros recursos econômicos dirigidos ao mercado asiático. Então, a importância do mercado asiático no Brasil, então é importante ter o quê? Né? Esse eixo aí indo, né, para o Oceano Pacífico. Então, o Brasil construiu, junto com o Peru, a Estrada do Pacífico, também conhecida como Rodovia Interoceânica, a um eixo viário que se estende do estado de Rondônia, passando pelo Acre e indo até ao litoral do Peru. Então, essa aqui, ó, né, indo ao litoral do Peru. Então, corretinha a alternativa verdadeira. Então, FV, ó. FV eu já mato. Alternativa Bravo é a resposta correta. Mas vamos ver as outras. Outra
conexão importante com o Pacífico é o corredor interoceânico sul-americano, quer dizer, a integração sul-americana, né? A importância do Pacífico e essa integração sul-americana que une comercialmente os oceanos Atlântico e Pacífico da América do Sul. Ele foi construído por Brasil, Bolívia e Chile e conecta o Porto de Santos aos portos de Arica e Iquique, no Chile, por rodovias, né? Então, aqui a gente tem o corredor interoceânico, copiado e colado aí do território e sociedade, ó, corredor interoceânico sul-americano, que une comercialmente os oceanos Atlântico e Pacífico na América do Sul, construídos por Brasil, Bolívia e Chile, Porto de Santos, Porto de Iquique, no Chile. Tem até a figura que mostra essa questão. Tá? Então, aqui, alternativa verdadeira. As obras envolvendo a articulação de infraestrutura entre os países sul-americanos fazem parte do Plano de Aceleração do Crescimento 3, um amplo e audacioso plano de infraestrutura viária e energética voltado à integração física dos países da América do Sul. Não, o PAC, né, são programas do governo, na época do governo Lula e do governo Dilma, tiveram esses planos de aceleração, mas não é voltado à integração física dos países da América do Sul de forma alguma. Essa também é falsa. A logística de transporte, então aí é questão de transporte, e o planejamento que envolve projetos relacionados à escolha do melhor modal para transportar com segurança o maior número de mercadorias ou passageiros com o menor valor e tempo possível, na questão de logística do transporte, essa que seria verdadeira. Então, mesmo se a gente não tivesse conhecimento aí dessas, né, por exemplo, as rodovias, essa questão aí de integração, daria para a gente, né, por eliminação e, né, matar essa questão. Mas como, né, alguns alunos se queixaram aí, né, porque é uma questão de transporte, específica de transporte, ela não é somente de transporte, mas pelo fato, né, de a banca ter retirado essa questão de transporte do programa, né, nesse ano, alguns alunos me pediram para entrar com recurso sobre, né, nessa questão, então a gente vai fazer aí um recurso, né, não sei se vai ser aceito pela banca, porque, como eu disse a vocês, foi um copia e cola, né, do livro, né, do Território e Sociedade, e envolve outras questões, como integração da América do Sul, como a questão de logística, como a questão de, né, de melhor aí, distribuição da questão no Brasil. Quer dizer, então, nessa questão da logística é importante, né, porque muitas vezes ela atrapalha uma integração melhor do Brasil, então investir em logística é muito importante. Por isso que eu não sei, né, a gente vai fazer esse recurso, eu vou fazer esse recurso, mas eu não sei se vai ser aceito pela banca. De toda forma, a gente tenta, né, a gente vai tentar sempre aí essa questão. Tá? Então, portanto, a alternativa correta seria a alternativa Brafo, né, está exatamente aqui, né, nas questões aí do Eustáquio de Sena. Então, a gente, né, com isso, a gente acaba aí essa aula, tá bom? Então, né, né, tive aí essa horinha aí com vocês para a gente debater exatamente essa questão aí da prova, tá? Então, espero aí que tenha sido útil para vocês. Um grande abraço, qualquer dúvida que vocês tiverem é só me procurar, tá? Professor Roberto Faz, estou aí ao dispor de vocês. Tá bom, meus amigos? Então, um grande abraço, qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, tá bom? Então, fiquem com Deus aí, até a próxima. Tchau, tchau.